Boa tarde a todos novamente. Hoje vamos fazer, como não podia deixar de ser, uma peónia. Nós vamos fazer a peónia de folha de hóstia, e a peónia de folha de hóstia é uma flor que demora muito tempo a fazer por causa da secagem. Nós não podemos, eu vou amolecer a folha de hóstia com água, vou-vos ensinar uma mistura que se põe em sítios onde há muita secura, porque se o tempo estiver muito seco, ela secará depressa demais e nós não conseguimos dar o formato, e há uma mistura que se faz que evita que ela seque muito, muito rápido. Mas se o tempo estiver úmido, nós temos que ter um compasso de espera mesmo muito grande para ela secar, ou estamos ao lado de um aquecimento, e ela aí seca rápido, ou então temos que fazer durante o dia todo a peónia. Nós podemos fazer com vodka, podemos fazer com água, mas tudo depende do papel que vocês estiverem a usar. Eu estou, obviamente, a trabalhar com o papel que vendemos no Isto Faz, se é o único que conheço, nunca trabalhei com outro. Só que existem vários papéis diferentes. Aliás, eu estou numa tentativa de fazer encomendas e experimentar vários para perceber a diferença entre eles. Porque alguns absorvem mais água, outros absorvem menos, uns secam mais depressa, outros secam mais devagar, por isso nós temos que perceber isso com a prática, ir experimentando. E para dar esta aula, e vocês terem tempo de ver tudo, não fazer, como eu já expliquei, eu tenho peónias preparadas para continuar. Portanto, eu vou colar a primeira camada, não vou fazê-la desde o início, anos, a bola de xerovite, vou fazer isso tudo desde o início, mas eu vou colar a primeira camada, vou pousá-la e depois vou passar para a minha que está seca na segunda camada. Depois vou passar para a terceira camada que eu tenho seca e depois vou passar para a quarta, porque de outra maneira era mesmo impossível numa hora e meia estar a fazer isto. E é preciso ter muita paciência. Uma das coisas é, isto suja muito porque eu vou ter que usar muito amido para isto não colar. Quando nós cortamos as pétalas da peónia, vou usar os cortadores mesmo de pasta de açúcar da peónia, não vou cortar o papel com eles, vou desenhá-las, e tenho que cortar às vezes, elas são 10 de cada tamanho, e eu prefiro ter às vezes o dobro cortado, porque este papel, quando está úmido, e se nós nos enganarmos e não pomos um pouco de amido, ela agarra-se à mão e fica pastilha elástica, não sai, portanto estraga-se. E digo-vos que ontem eu estive a preparar isso, estraguei aí umas 3, 4 pétalas, é muito fácil de estragar, mas com paciência e com muito sossego, e não tendo um gato ao pé que salta para cima da mesa, eu não sei o que é que vai acontecer hoje, mas não vai, que ela está lá fora na rua. Temos mesmo que ter paciência e ter pétalas a mais, porque senão tínhamos que parar, ir cortar e voltar ao início. Então a peónia, tal e qual como a peónia verdadeira, a peónia de pasta de açúcar, está cá dentro e também tem aquele centro que costumamos fazer, e eu vou fazer desde o início. Tenho aqui já uma bolinha preparada sem pétalas para vos explicar. Então, é uma bola de 400, ponho um pouco quente aqui no rabiosco da bola, ponho o arame e deixo o arame 1 centímetro saído aqui em cima. Porquê? Porque eu vou fazer aquele centro de pasta de açúcar e vou colá-lo aqui. Tenho um suporte. Se eu não puser o suporte, era pasta com bola e às vezes não cola como deve ser. A cola é água, não é preciso ser CMC, mas não ficava firme. Assim, se eu fizer o centro e o espetar aqui com água, fica firme. E depois vou colar os estames à volta com cola quente. Eu já tenho aqui a cola, que eu estava com medo de me queimar porque ela estava ligada. E então o que eu vou fazer é, vocês tirem apontamentos e já sabem que se depois tiverem alguma dúvida, é só enviar um e-mail. Então, eu vou tirar 3 ervilhas de pasta, eu estou a trabalhar com pasta de flores, também podia estar a trabalhar com pasta de açúcar com CMC, dava perfeitamente. E eu vou fazer 3 bolitas. As peónias estão agora a desabrochar não, têm as folhas e as verdadeiras já têm um botãozinho pequenino. Então tenho as 3 ervilhas e vou transformá-las em gota. Uma gota aí com 1,5 cm, 2 cm de altura. Então tenho as 3 gotinhas. Não é este, é este. Isto é água. Colo 2 e aqui no meio de 2 vou colar outra. Estou a colar com água porque isto é pasta de flores. Vou arrebitar as pontinhas, vou beliscar,
vou achatar ligeiramente e irregularmente as pontinhas, dou assim um beliscão e torço, ponho água aqui no arame, que saiu, basta 1 centímetro, e vou pôr aqui o meu centro. Vou dar nos beliscões, eu não quero que o arame se veja aqui. E eu quero que fique isto, 3 gomos aqui. Ela demora a secar, mas não faz mal, porque os estames acabam por também aprender um pouco. Logo de seguida, vou buscar pó verde, um verde escuro, mas tipo verde folha, e um vermelho. Podia ser bordeaux, também dava. Se não tivesse, podia ser até cor-de-rosa. Eu só quero pintar isto de verde e depois uns apontamentos de cor-de-rosa. E se pintarmos úmido, mesmo que ela caia, não faz mal. Eu torno a pôr cá, porque não a deformo. Pinto. Se eu tivesse escolhido um pincel maior, era mais fácil. Com o pó tirado do potezinho, bate na tampa e depois é que pinto. Pinto aqui por dentro também. Machuco, para ela não me cair. E agora pego no vermelho. E com o mesmo pincel, toco aqui na tampa e vou sujá-la de vermelho, só no cimo. Quando pintamos com a pasta ainda úmida, é muito melhor porque ela agarra muito bem o pó. Depois está centrada e é isto que está aqui. Portanto, 3 gominhos, um para cada lado, verde e depois as pontinhas vermelhas. Eu vou pousá-lo aqui ao meu lado, porque agora vou colar os estames neste mesmo centro. Não preciso de deixar secar aquilo. E agora chegou a altura de pôr os estames. Nós podemos pôr estames cabeça de martelo, que acho que foi o que eu pus na lista, porque raramente tenho estes. Por acaso agora no Isto Faz estamos carregados destes compridinhos. Eles vêm assim, têm as 2 pontas e são muito compridos. E nós só precisamos de bocadinhos assim, de 2,5 cm. Então o que eu faço? Pego no molhinho dos estames e corto. Vou ao outro lado, tento pôr mais ou menos todos com a mesma altura aqui em cima. E corto. Estes bocadinhos que sobram destes estames grandes, dão para fazer estames com pontinhas de pasta, mas isso era uma grande paciência. O que eu vou fazer agora é pegar em 5 de cada vez, 5, 6, tento pôr estes aqui embaixo à mesma altura, e pode haver diferentes alturas aqui, mas uma diferença mínima, tipo de meio milímetro, 1 milímetro, para não estar tudo ali que parece cabelo à tigela. Pego e com a cola, quase que não carrego no êmbozinho para sair cola, e fixo. Temos que ter cuidado para não desqueimarmos, e pôs. E aqueles ali já tenho colado, que é para depois não estar tanto tempo a colar. Pegava noutro molhinho, carregamos aqui embaixo para ficarem todos da mesma altura, e 5, 6 é o indicado. Não íamos colar 1 a 1, senão nunca mais saíamos daqui. Eles às vezes ficam aqui colados à mesa, mas sai bem. Depois, venho aqui à bola, e à volta deste centro vou pôr 1 centímetro de cola. Não posso pôr a toda a volta, porque senão ela seca. E vou pôr aqui em pé, sempre com cuidado para não tocar com as mãos, porque ela queima mesmo. E punha aqui estes e agarrava só durante um bocadinho, para eles ficarem direitinhos. E que não é preciso muito tempo, porque esta cola seca relativamente depressa.
Ponho outro centímetro de cola aqui à volta. E vou pegar em cada grupinho e vou pondo sempre lado a lado. Olho de frente, porque eu também não quero muito juntinhos, portanto de vez em quando tenho que olhar de frente para ela, para também pentear, para eles secarem no sítio. Só um segundo. Quando temos muitas destas flores para fazer, fazemos esta parte toda de seguida, em todos, depois esta, e vamos trabalhando assim em série, que é mais fácil. Estes estão a querer fugir. Mais 1 centímetro. Depois esta cola deixa fios, mas isto só se consegue mesmo colar com esta cola. Grupinhos de 5 ou 6 é o ideal para ficarem todos aqui à volta. Agora sobrou-me um grupinho, eu vou ver onde é que eu vou encaixar. Este está a querer fugir. Isto quando não estamos a olhar de frente, que eu quero pôr isto voltado para vocês, às vezes faz-se asneiras. Deixo os dedos um bocadinho. Agora vejo que aqui há menos. Ponho um pinguito de cola. E vou lá pôr. Olho outra vez de frente. Nós podemos pôr sempre os estames que queremos, conforme a abertura que dermos às pétalas. Se eu abrir muitas pétalas, tenho que pôr aí 2 ou 3 conjuntos destes estames. Se eu fechar as pétalas aqui em cima, não preciso de pôr tantos. Ui. Estes parece que lhes bateu o vento, mas isto é fácil de pentear. E pronto. Tinha aqui o centro com os estames todos à volta. Isto, não se vai ver nada disto que está aqui, porque aqui vai levar as pétalas. A única coisa que se vai ver é mesmo este ciminho ali. Tiramos os fios da cola. Esta flor, obviamente, não é para comer. Agora, segundo passo, isto estava ali, reservávamos o centro, pegávamos numa folhita um bocadinho de papel de hóstia, de folha de hóstia. Eu tenho aqui já a cola feita, mas vou fazer um bocadinho só para vocês verem. Esta foi feita, tem que ser feita 24 horas antes para o papel ficar todo molenga. Então eu pego num restito de papel e faço aqui uma franjinha. Tipo cortar o caldo verde. E corto papelinhos pequeninos para dentro d'água. Se começarem com água morna, é mais fácil, desfaz mais depressa. E então aqui neste bocadito de água cortava este retângulozito, eu não vou cortar todo, porque senão é papel demais e eu já tenho ali a cola que está por baixo já está mole. E fazia isto e deixava, durante uma semana pode-se conservar este tipo de cola, que é só utilizada para a folha de hóstia. Pegava num pincel, que não é este, e mexia um pouco e deixava em repouso. Ela fica assim tipo com gruminhos, que eles não desaparecem, só que a goma do papel passa para a água e é ótimo para nós colarmos agora as pétalas. Vou reservá-la aqui e vou buscar uma folha de hóstia. A folha de hóstia, quando vocês lhe tocam, devem ter as mãos secas, 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 porque se não tiverem, ela cola logo às mãos e fica mesmo pastilha elástica. Então ela tem uma face lisinha, quando nós passamos a mão é lisinha, lisinha, do outro lado é rugosa. Isto tem a ver com o fabrico, não é o avesso nem o direito. Muitas vezes para mim o direito é esta rugosa, quando eu quero as pétalas com uma certa textura, outras vezes se eu quiser as pétalas lisas, passa este a ser o direito. Portanto temos de ter atenção quando estamos a fazer uma flor, nós esta aqui, na peónia, estas pétalas do centro, até ao segundo tamanho, elas estão praticamente em pé. Por isso, tanto faz. Nós viramos para um lado como para o outro. Agora, estas que abrem, já merecem ter o lado bonito, que para mim é o rugoso, para cima. Embora, quando fazemos este trabalho e molhamos muito o papel,
ele perde um bocadinho, nós não sabemos se é a direita, se é um lado, se é o outro que está por cima. Eu agora já não consigo identificar, eu sei que pus o rugoso para cima, mas com o amido que nós temos que pôr e com a água desaparece um pouco. Quando pintamos é que se nota mais. Então o que é que eu fazia? Eu tenho aqui os 4 tamanhos dos cortadores da Peónia, é este que nós costumamos utilizar em pasta de açúcar. Vou ao lado liso porque o lápis escreve melhor lá. Pego no cortador e vou marcar por fora. E porquê por fora? Porque eu vou cortar e tirar o risco do lápis. Então eu tinha esta e cortava a tira com a altura da pétala. E agora, eu já tenho as pétalas todas cortadas, vou só exemplificar como costumo fazer. É pena estes cortadores não carregarem no papel e cortarem. Eu pego só em 3 folhas. Se vocês pegarem em muitas folhas, o que acontece é que o papel esfarela. Nós estamos a cortar e ele fica todo esfarelado. Então eu pego só em 3 e estou a cortar por dentro do risco para não se ver a risca preta aqui à volta. Se eu tivesse a fazer, se o papel tivesse impresso com uma cor escura, eu não tinha que me preocupar com isso. Mas se eu estou a fazer uma flor branca, não se pode ver aqui este risco de carvão. Ia cortando 10 pétalas de cada tamanho, mais umas quantas, no caso de se estragar, eu já tenho. Depois passava para o segundo, ia fazer exatamente o mesmo. Por fora. Outra tira para este. E depois o terceiro, o quarto. São 4 tamanhos, 10 pétalas de cada tamanho. Qualquer cortador de peónia daria para fazer isto. Se eu tivesse a fazer uma rosa, fazia o mesmo, pegava no cortador das pétalas de rosa e por aí fora. Para esta peónia, eu acho que pedi 2 folhas, mas enganei-me, é preciso 3 folhas. Com 2 não conseguimos cortar tudo. E é a folha fina. E agora aqui também temos que ter atenção a uma coisa quando estamos a cortar as pétalas. Eu vou cortar aqui 3 destas também. E nós temos este risquinho, eu vou mostrar no cortador. Temos este coisito aqui. E o que eu faço? Eu vou com a tesoura por um lado e não dou a curva com a tesoura porque o papel vai se estragar aqui. Então eu faço por este lado e depois faço por este lado. E depois então é que vou cortar o outro todo de seguida. Então eu tenho aqui o lápis de carvão marcado. Eu vou fazer primeiro esta curvinha até ao piquinho do meio e vou fazer esta por este lado também até ao piquinho do meio. E fica direitinho, não rasga, não esfarela. Estes bocadinhos já sabem, guardam-se para fazer cola, tirando aquela que está suja do carvão. Nós quando estamos a fazer isto até podemos dar aqui umas curvas diferentes, de umas para outras. Não é preciso ficar tudo exatamente igual. Há cortadores de peónia que só têm 3 tamanhos. Aí faziam 15 de cada tamanho. Tinha os montinhos todos organizados aqui à minha frente. Eu vou retirar, vou deixar só o pequenino. Vou buscar uma base qualquer, ou um plástico, uma mica, porque é agora que vai começar a sujidade. Eu tenho aqui um borrifador com água. Eu fiz várias experiências, eu tenho, uma das coisas boas desta altura é que nós temos mais tempo de andar a ver vídeos e andar a aprender técnicas. Há quem ponha vodka, há quem ponha água e há quem misture o vodka e a glicerina bidestilada. Há várias marcas de glicerina bidestilada e é essa que depois vai conservar um pouco a umidade que nós vamos pôr nas pétalas. E então nós arranjamos um borrifador que borrife muito pouquinha água e fazemos a mistura aqui dentro.
eu estive a fazer esta semana, porque o tempo está como está, eu estive a fazer várias experiências e cheguei à conclusão que neste tamanho de água, a quantidade normal costuma ser 3 quantidades de água e uma quantidade igual de glicerina. Só que vocês têm que acertar a quantidade de glicerina conforme o sítio onde estiverem. Quanto mais tempo seco estiver, mais glicerina vocês têm que pôr, mas nunca abusem. Eu ontem estive a fazer, isto tem um niquinho de nada de glicerina, porque eu fui acertando, até ter a quantidade ideal para fazer aquela flor, que consegui fazer aquele passo a passo todo. Eu tive mesmo que acertar, e vocês só experimentando é que vão conseguir acertar essa quantidade. Vocês vão fazer 1, 2, 3 vezes e depois vão começar, quando pincelam a primeira e o tempo que ela demora a secar, vocês vão perceber que tempo é que ela vai sempre demorar. Se está mais umidade, se menos umidade, vocês vão conseguir regular isso cada vez mais depressa. Então aqui, isto tem isto de água e só tem um bocadinho nada de glicerina bitodestilada. A glicerina bitodestilada tem uma textura muito estranha nas mãos. E quando se põe, nós temos que abanar para ela misturar na água. Sempre que eu estiver a esguichar, eu tenho que mexer e abanar isto um bocadinho para ela não depositar ou vir ao de cima, porque eu não sei se ela vem ao de cima ou se vai lá para baixo. Ela é transparente, não se vê. E então, eu venho aqui à minha placa, eu podia ter aqui uma base, podia fazer só nesta base, mas depois sujava tudo. Eu vou pôr só 5 pétalas das primeiras. E agora vou ver por onde é que isto esguicha primeiro. E eu aqui de alto vou esguichar em todas. Este trabalho tem que ser rápido porque elas depois também colam aqui à base. Na primeira camada eu estrago sempre mais. E agora outra vez. Não ponham mesmo em cima dela. E agora propositadamente tenho aqui uma esponja pad toda suja de amido e bastante amido. Estão a ver que ela já está mesmo mole. Vocês não podem pôr a água, ir embora e depois vir tirar, porque depois já não vão conseguir tirar. Agora entra o meu amigo amido para conseguir soltá-las. Nunca estejam a fazer isto quando não estiverem com paciência. 0. Vou buscar outra. E vou pôr aqui. Porquê é que eu estou a pôr aqui em cima da esponja pad? É que se eu pusesse aqui, e mesmo que tivesse posto amido na minha base, os sítios onde não tivesse um bocadinho de amido, ela ia colar automaticamente à base. Aqui na almofada ela não cola. Cola é às nossas mãos. Estão a ver? Que ela até estica. Então eu vou fazer isto. Amido. Se vocês pegarem e fizerem assim, ela vem atrás da almofada, do amido. Por isso, eu passo devagarinho. Isto é mesmo trabalho de paciência. Viro. Estão a ver que isto tinha amido e aqui absorveu todo. E vocês agora perguntavam, que ainda não perguntaram, então e se isso for de cor? De cor, nós podemos imprimir a folha de hóstia e fazer exatamente o que estamos a fazer. Só que depois temos um trabalho de paciência de, com um pincel farfalhudo, estar a sacudi-la no fim. Por isso é que eu estou a fazer de branco, que é para vocês não verem a quantidade de amido que fica aqui. A esteca de folhas e flores tem esta que parece uma colherzinha. E com esta parte de baixo, que é macia, vou virar todas para o mesmo lado. O redondinho cá em cima e o pico cá em baixo. De vez em quando, amido nos dedos. E agora vamos experimentar se já podemos fazer isto. Muito devagarinho, como às vezes fazemos na pasta de açúcar. Só que temos que saber a força que temos que fazer. Se eu fizer força demais, ela vai rasgar. Se eu fizer força de menos, ela não vai fazer nada. Às vezes fazemos e ela vem colada à esteca, que é o que ela está a tentar neste momento. Então, com paciência, fazemos devagarinho e é aqui que também estragamos outras tantas pétalas.
Eu só quero que ela fique ligeiramente côncava. E agora vou pôr aqui as 5 colheres de plástico e vou colocá-las aqui um pouco enquanto faço a segunda camada. Carrego. Estou cheia de sorte que elas estão a secar bem. Quando o tempo está úmido, mal nós fazemos isto fica agarrado às mãos, então temos que estar sempre a pôr amido. E nestas primeiras eu nunca ponho o Wener de silicone. Elas são pequeninas, estão em pé e praticamente não se vê. Estas ficam aqui. E eu vou pegar nas outras 5. Eu estive a pôr aqui água e estou a ver aqui muita água, estou a ver restos de amido. O que eu tenho que fazer, antes de pôr a segunda camada, é passar um paninho e, para elas não colarem logo que eu as ponho lá, seco. E vou buscar mais 5 pétalas. Por vezes perguntam-me, Clara, as flores de papel são muito mais baratas porque são mais fáceis de fazer do que as flores de pasta de açúcar. Não. Eu demoro muito mais tempo a fazer uma flor destas do que a fazer uma peónia de pasta de açúcar. Porque a pasta de açúcar é tudo mais rápido e não se estragam pétalas. É raríssimo estragar-se uma pétala de uma peónia quando estamos a fazer uma peónia. Desta, estragam-se algumas. E depois há coisas que acontecem que eu não vou conseguir explicar-vos porquê. Vejam o tamanho desta pétala. Encolheu mais do que as outras. A quantidade de água foi praticamente a mesma, mas eu acho que isso tem a ver com a quantidade de água que eu ponho, mas é sem querer, porque quando nós borrifamos, se calhar às vezes apanham mais e menos, e ela fica mais pequenina, não há problema nenhum. Então eu tenho estas a colher, ainda não estão, eu vou pôr estas voltadas na mesma posição em que estão. Vou buscar a flor. Em geral, eu tenho alguém a fazer-me gestos para eu andar para a esquerda, para eu andar para a direita à minha frente, porque eu não olho para o computador e depois não sei onde é que está a coisa. Claro, qual é o valor médio que podemos atribuir? Nunca vendi uma peónia de... Digo-vos que não vendia esta peónia por uns 15 euros. O material que eu estou a aplicar aqui é quase nenhum, mas o trabalho é muito. E se eu tenho uma peónia, e vocês conhecem a minha peónia de pasta de açúcar, com 2, 3 folhas, e digo, é o único preço de flores que eu dou, eu vendo por 25 euros. Eu demoro 4, 5 horas a fazer aquilo. Material também não tem valor significativo que as pessoas julgam que posso gastar o quê? São 40 gramas de pasta, é meio arame, uma bola de xarovite. Portanto, não é nada do outro mundo que se gaste. Só que o tempo que se demora, vocês têm que cobrar esse tempo. Nunca se esqueçam de cobrar o tempo. E nas flores é mais o tempo do que o material que vocês utilizam, porque as flores não levam quase material nenhum. Agora o tempo. E há outra coisa que entra no valor das flores. É o que é que vocês já gastaram na vossa vida para chegar a determinada perfeição de flor. E isso também conta muito. Portanto, ponham sempre tudo no prato da balança e vejam que valores é que querem, o que é que querem ganhar com as vossas flores. Cada pessoa é que sabe o que é que dá o valor ao que está a fazer. Não nos podemos, muitas vezes podemos guiar por esta, por outra, para termos uma média e a noção do que é que se está a praticar. Mas depois chegamos aos nossos valores. Façam sempre isso. Então, agora, vou buscar o pincel da água e vou buscar a cola. Eu vou buscar o pincel da água porque é prático. Eu escorro muito bem, não vem aqui grumos, mas vem a goma que estava ali. Eu vou pincelar 1/3 de cada pétala. Eu estou a notar que aqui umas estão um bocado moles e outras já estão mais durinhas. Nós não conseguimos pôr exatamente a mesma quantidade de água em cada uma, apesar de ser um borrifador. E agora pego e eu vou só colar aqui a pontinha, porque eu quero que a pétala fique mais alta. Olha, esta tem que pôr mais água. Eu quero só ali a pontinha
porque eu quero que a pétala fique mais alta. Eu vou arranjar aqui, estão a ver? Está aqui 1 centímetro mais alta que os estames, por isso é só um piquinho que nós colamos, um triângulozinho. Ela já absorveu a cola. E vou colar outro. Portanto, elas aqui ficam todas à mesma altura, mas 1 centímetro a mais do que os estames. Eu tenho aqui 60% de umidade, por isso é ótimo para fazer isto. Elas estão muito dançarinas. Só o piquinho. E ela, quando estamos a fazer esta primeira camada e a segunda, parece um desastre. Eu tenho isto. Estão a ver como isto está? Então agora eu tenho que fazer como a da pasta de açúcar. Faço isto. Viro-a. Estão a ver que ela começa a querer fugir por todos os lados. Vocês deem sempre, quando chegam a esta fase, deem sempre mais um tempinho de secagem para elas não começarem a dobrar para trás. E eu faço isto. Viro outra vez. E ando aqui um bocadito até ela se manter. Eu tenho que olhar mesmo assim de frente, sem vocês, não estar virada para vocês. Isto parece um polvo. E o que eu quero é que ela se mantenha. Eu queria pôr isto aqui. Eu já vou passar para aquela que já está seca. Estão a ver? Elas ficam todas abraçadinhas aqui, tal e qual como as de pasta de açúcar. Esta está teimosa, porque tem mais água. É isto que eu quero. Todas juntinhas aqui. Agora, quando eu puser a segunda camada, é mais fácil de pentear. Como é que eu vou deixar agora para ir pôr cola na segunda camada? Vou virar. Elas afastam-se, mas não faz mal, porque eu depois consigo sempre pôr no sítio que quero. E vou pô-la assim de pernas para o ar a secar. Se eu tivesse aqui um aquecimento ao pé de mim, punha ao lado do aquecimento e isto ficava seco em minutos, pouquinhos minutos. Vou buscar as segundas. Portanto, são 5 de cada tamanho. Novamente cola só aqui num terço, naquele triângulozinho que vai colar. Agora já estou a pôr um pouco mais, porque já vi que isto está a secar. O que não quer dizer que depois tenha que pôr mais. Vou buscá-la. E agora, no meio de cada duas, eu vou colar outra à mesma altura. Amido. Nunca vão lá com o dedo sem pôr o amido. Viram o que aconteceu? Que ela vem atrás dos meus dedos. Por isso é que isto suja. No intervalo de cada duas. Para ver que isto parece pastilha elástica. E outra. Agora vão ver que é mais fácil pentear porque já tem mais e elas encostam-se umas às outras e acabam por colar um pouco melhor. Faço isto. Agora, nesta fase, eu pus, elas estão todas aqui, agarradinhas umas às outras, ainda a mexer, como é lógico. Eu não posso deixar isto a secar assim, ir embora e daqui a 1 hora e pôr a segunda camada. Porquê? Porque elas ficam abertas. Estão a ver? Se ela ficar aberta, eu estou a ver a bola de xarovite. Então o que eu tenho que fazer é deixar apenas para o ar à mesma, ao pé de mim, ou ao pé do aquecimento, e de vez em quando venho aqui e faço isto. Por isso é que eu digo que temos que ter muita paciência. Eu tinha 4 peónias destas para fazer. Eu fazia esta na primeira, pendurava aqui, fazia isto, ia fazer na segunda, e de vez em quando ia fazer isto. Ia fazendo,
ia fazendo isto. Até que vai chegar à altura que eu vou lá com a mão e vejo que aquilo já não está a mexer. Aí posso seguir e vou fazendo assim em série e é muito mais prático, porque se ela ficar aberta eu já não a posso fechar. Mentira, posso. Eu posso pegar num vaporizador, posso pegar na chaleira, pôr o vapor, ir lá com a flor, até aquilo amolecer e ter este trabalho todo outra vez. Por isso há sempre solução. Eu já tenho esta aqui seca, tem a mesma as 2 camadas, e esta tem lá os estames, estão lá dentro, e já tem as 2 camadas. Então eu agora vou fazer a segunda camada desta, vou deixar aquela ali. Aqui vamos virar o dedinho todo para o mesmo lado. Foi assim que eu aprendi e nunca vi numa peónia verdadeira se elas estão todas voltadas para um lado. Mas como eu tenho ali umas a crescer, eu este ano, se elas desabrocharem, já vou saber isso. A uma distância de 1 palmo, borrifar, virar. Esta parte é que tem mesmo de ser rápida. Quando elas ficam logo assim escuras é porque estão a agarrar. E então, se não vamos lá depressa, já sabem o que é que acontece. E elas são muito amigas dos nossos dedos. Estão a ver a dificuldade que eu tenho a tirar as últimas? Tem que ser devagarinho, para não lhe dar tempo dela dobrar. Temos mesmo que pôr muito amido. É que isto vira mesmo pastilha elástica. Esta está a tentar estragar-se, mas eu não vou deixar. E agora vou lá com a esteca. Novamente, primeiro devagarinho, para experimentar se já pode ser. Quando ela está teimosa, olhem, ela ficou enroladinha, eu vou deixá-la estar. Se eu quisesse fazer este efeito a todas, não conseguia. O tamanho a seguir a este eu já vou pôr no Weiner. Quanto mais fundas forem as colheres para esta flor, melhor. Então, vou secar, vou buscar as outras 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pôr já mais uma, porque eu tenho a impressão que há ali uma que está a pregar a partida. Como eu agora vou pôr no Weiner de silicone, tenho que abusar do amido. Os Weiners têm o direito e o avesso. Eu costumo pôr onde é o vale, porque este vai marcar as costas, e aqui neste que está saído, é o que vai marcar a frente. Vou pôr mais um pouco. Aqui não é preciso carregar com muita força. Volta para a almofada. Porque eu vou ter que fazer a mesma com a outra ponta da esteca, da colherzinha, fazer aquelas curvinhas. Portanto, eu agora estou a pô-las aqui do avesso. Eu consigo ver, vocês quando fizerem isto vão ver perfeitamente o avesso e o direito. Portanto, as nervuras saídas são as costas da pétala. E é nas costas da pétala que eu tenho que fazer os risquinhos. Eu tenho aqui cola quente. Devagarinho, primeiro, para medirmos a força. Lá vêm elas para a colher. Então, venho aqui às primeiras. Quando elas saem assim da colher é bom. Ui. Esta é a tal que eu vou tentar salvar.
elas ficam todas irregulares e essa irregularidade dá-lhes um ar mais natural. Não temos que andar a desenrolar o que se enrolou sem nós querermos. Só se for um enrolar feio. Só na pontinha. Oi, agora eu vou à seca. A molhada, estão a ver? Ela já não desce logo, logo, logo. Eu fazia isto, sem atirar dali, eu tirei só para vocês verem. Agora vou a esta que está seca. Viro e vou colar aqui à mesma altura destas. Portanto, a pontinha vai mais para baixo porque a pétala é maior. E vou dividir este espaço em 5. O processo de colagem é exatamente o mesmo das de pasta de açúcar. Só a pontinha. Olhamos sempre aqui para baixo. E esta que eu queria tentar conseguir. Clara, se eu quisesse fazer sem ser em branco de cor, pintava quando? E imprimi o papel. Eu podia Tá imprimir bem. toda da mesma cor. Ou enchia-me de muita paciência, punha neste vaporizador, só que às vezes fica manchado, e aí eu preferia usar o aerógrafo. Fazia as pétalas e quando estivesse a deitar a água com o aerógrafo ou o vodka, aí preferia o vodka, porque vou misturar a tinta e a tinta em pó mistura muito melhor no vodka em álcool do que na água, e quando pulverizasse com o aerógrafo eu consigo uma cor mais uniforme. Quando deitamos com estes borrifadores, às vezes fica as manchas. Pode dar um efeito engraçado em alguma flor, é uma questão mesmo de experimentar. Se não, dar a imprimir e depois fazer exatamente o que estamos a fazer. Só que no fim tem que espanar para tirar todo o amido. E quando espanasse, ia pôr neste pincelito, num pratinho, ia pôr a tinta igual à da cor da flor, sujava este pincel com o pó colorido e ia espanar, tirar o amido com isso. Porque ele tira o amido e pinta ao mesmo tempo. Sim. E depois ter um pincel tipo isto, o pincel de leque, porque este pincel de leque depois também lhe entra no meio das pétalas para sacudir, é mais fácil. Ok. Temos uma bela coleção de pincéis, é muito bom. Então, temos aqui as pétalas, vou virar outra vez para vocês, portanto a outra parte já está seca, já não está a cair, esta está, eu vou pôr de pernas para o lado. E vou ver como é que está aquela camada. Já sai a colher. Eu tinha feito uma a mais, não vou deitar fora, colo na mesma. Vamos aqui à papinha. Esta papinha, notam sempre os bocadinhos de papel, só que eles estão tipo com uma goma. Devia ter deixado de secar mais, mas como vocês querem jantar. Tudo à mesma altura, eu olho sempre por aqui. Em geral, eu digo que devem pôr a flor à altura dos vossos olhos, para verem se realmente isto está tudo ao mesmo nível. Eu acho que está colado. Se alguma pontinha aqui em cima não tiver colado, é importante que se cole, porque não nos podemos esquecer que as outras vão colar por cima disto. Então, novamente, faço isto, penteio, vou tentar virar de frente para vocês, e ela começa a ficar mais cheinha. Eu posso chegar aqui daqui a bocadinho e pôr assim para fora, que foi o que eu fiz naquela, porque ela depois já não se vai mexer e vai mantendo estas curvinhas. Então esta, vai para o lado da primeira. Esta tem aquelas camadas que eu pus ali, já estão secas. 1, 2, 3, 4, 5.
Há uma coisa que eu ontem reparei, eu não costumo fazer isto aqui em cima, às vezes ponho um saco de plástico ou em cima da prata. Na prata cola muito. E eu também já reparei que a parte lisinha cola mais depressa à superfície do que a parte rugosa, o que é natural. E então, como isso acontece, e era isso que eu não estava a ter atenção agora, e pode colar na mesma, eu vou pôr primeiro na parte rugosa para cima a água. Esta é a parte rugosa, que depois vou virar para baixo e ela demora mais tempo a colar-se. Isto é o spray. Vou buscar isto para tentar que elas não fujam. E agora ao virar ela cola-se menos do que se tiver a parte lisa. E isto são coisas que eu esqueço com muita facilidade quando estou a fazer. Só quando começa a estragar muito é que me lembro, ai Jesus, devia ter virado e não virei. A almofada começa a ser pequena. Quando forem as grandes, eu só posso fazer 3 de cada vez. Porque obrigatoriamente eu tenho que pôr aqui as 3 logo de seguida. E se eu pusesse as 5 não cabiam. Quando as pétalas são maiores, temos que ter mais cuidado a pôr o amido, porque se ela vier agarrada, como é uma superfície maior, enrola-se mais. Com cuidado, não se esqueçam que estes veinas de silicone, quando são mais recortados, eu devo evitar pôr lá o papel. Quando é pasta, a pasta acompanha. Quando é papel, o papel rasga. Por isso, eu ponho mais chegado aqui para baixo para não estar mesmo ali na pontinha. Se por acaso alguma se rasgar um pouco, não se preocupem, porque se for um rasgão bonito, na natureza nós vemos muitas vezes as flores com pétalas rasgadas. Dá um ar ainda mais natural. E novamente eu tenho que as pôr todas do avesso. Novamente o mesmo processo, isto é igual do princípio ao fim. E então estas pétalas, eu agora quando for colar, esta camada já vai ficar assim voltada para fora. Por isso, eu tenho que pôr na colher, esta é a parte que vai para fora, mas a parte côncava é que vai de encontrar a bolinha. Por isso eu quero já este formato redondo para ela se adaptar à bola. E esta fica aqui de saída. Vou pegar nas outras 5. Já sabem, esperem sempre mais tempo. Mas o tempo que esperarem ela tem que estar mole. Não está a agarrar tanto nas mãos. Então outra vez. As pontinhas para fora. Então agora vamos novamente buscar estas. Vamos esperar mais, mas elas já estão firmes. Quando nós pomos na mesa, se elas não ficarem todas chatinhas outra vez, todas planas outra vez, é porque já estão mais ou menos boas para continuarmos o trabalho. Então, novamente a cola. Vou buscar aquela que está seca, nunca poderia ir buscar aquela, a outra. Então, novamente, eu vou pôr à mesma altura destas, no meio de cada duas. Espreitamos de lado. Amido sempre ao pé de nós. Porque, como este papel fica com ondulações da umidade que apanha, não somos nós que provocamos a maior parte das ondulações deste papel, ela acaba por ficar muito interessante sem nós termos assim muito trabalho. Estão a ver? Ela vai abrir e fechar à maneira dela, porque eu agora, quando puser para baixo, as outras estão secas, por isso ela já não acama. Como ela ficar, ficou. Então esta eu vou continuá-la, vou pôr aqui, e não tenho que ir pentear. Eu tenho que ir pentear esta que fiz ainda há bocado. Estão a ver que ela ainda está muito mole, mas esta moleza não faz com que elas dobrem e colem, tipo pastilha elástica. Elas já podem ir para baixo, que já não se estragam. Por isso vai continuar. Eu vejo, olho assim de frente, faço isto com a mão e olho de frente para ver se já está redondinho que eu quero e continuo ali a secar. Estas também já podem ir. Não, estas estão muito moles. Por isso eu vou fazer as outras, vou começar já com as outras, vou deixá-las ali mais um bocadinho. E estas aqui eu vou fazer, não vou pôr as 5, porque eu já sei que se fizer as 5, chega aqui depois para pôr, posso fazer 4.
Eu tenho que pôr a quantidade que me caiba aqui, eu não posso deixar ali uma, porque senão quando eu for buscar eu já não a vou conseguir tirar. Portanto, vou fazer 4. Tá, lisa para cima e lisa para cima. Quanto maior for a superfície que eu tenho que deitar, mais atenção tenho que ter para não pôr demasiado. Eu abuso mesmo do amido, porque senão já sei que vou estragar as pétalas. Se eu amanhã fosse fazer novamente, não lavava a almofada, mantinha aqui o amido, porque se eu lavasse a almofada hoje e amanhã quisesse continuar com isto, a almofada lá por dentro estava úmida de certeza. E quando eu andasse aqui a trabalhar com esta colher, elas iam ficar coladas à almofada. Agora o que é que nós temos aqui? Uma pétala maior do que o Weiner. Então pomos assim metade, chegadinha aqui embaixo, esta parte ficou saída. Eu venho aqui com o Weiner, carrego deste lado. Mudo a pétala para aquele lado. E faço exatamente o mesmo, carrego deste lado. Eu adorava que vocês vissem as nervuras, mas acho, ai, por acaso vê-se um bocadinho. Vêem os risquinhos aqui em cima? Ele nota-se, ao perto nota-se. Mas como não estão a ficar planas, vou pôr a cola. Não tentem descolar, aqui está uma ondinha colada. É escusado tentar descolar porque ela nunca irá descolar. Iria rasgar. Como é na parte de baixo, não faz mal. Portanto, esta foi a que eu colei a primeira camada. Estão a ver? Ela fica assim despenteada. Agora acomoda-se mais quando eu puser esta segunda camada. No meio de cada duas. Nós podemos fazer esta flor sem arame. O arame facilita nós andarmos aqui à roda com ela. E agora vou virar para vocês. Estão a ver? Ela vai abrindo. Eu agora quando virar para baixo, como a outra camada está seca, elas não fecham. Ficam encostadas com a ondulação que têm. E dá um ar natural. Como não somos nós que andamos ali a endireitar, ela fica com um ar mais natural, porque fica mais irregular como ela quer ficar. Estão a ver que ela não fecha? Vai abrindo. E quando pomos aqui, tomem atenção, quando nós pomos aqui as flores, temos que ver que elas não fiquem encostadas à superfície onde as estamos a pôr, porque senão vai ficar amachucada e espalmada de um lado. Estas ainda não estão, vão continuar a secar e eu vou fazer mais 4. Vão ver aqui formou um buraquito. Aqui está um buraquinho pequenino, eu vou deixá-lo estar. Não vou desperdiçar uma pétala por causa daquele buraquito. E nunca devemos, nós fazemos isto, pomos aqui, fazemos isto ligeiramente, porque eu quero que haja ar entre a colher e o papel. Eu só acomodo assim um bocadinho. Se ela for para ali com umidade demais e a aconchegarem mesmo à colher, depois não a conseguem tirar. Só se carregarem muito com o amido. Então eu tenho aqui 4. E o que eu costumo fazer com as maiores, portanto, este é o que está igual a esta que acabei de pôr, mas já está seca. Agora eu vou primeiro pôr sem cola para vocês verem. No meio de duas eu vou pôr uma. E não vou preocupar com esta altura, porque eu sei que quando esta pontinha estiver ali, elas estão aqui à mesma altura. E como elas são mais largas, eu costumo pôr 1, 2, 3, depois 3 no intervalo de cada duas uma, ficam 3, 3, e ainda faltam 4. As 4 eu olho de frente para ver onde é que isto tem que colar. Porque às vezes, aqui por exemplo, olhando para ela, eu agora se tivesse que pôr uma pétala, porque me faltava só uma, eu se calhar ia pô-la aqui, neste sítio, onde está este buraquito, este intervalo maior. Portanto, eu depois vou pôr onde ela merecer. Eu esta já posso pousar assim, e só vou pôr então em 3. Vou escolher estas 3. E vou pôr novamente só aqui o triângulo em baixo. Ui. Uma. 2. Já nem estou a olhar para a parte da frente agora.
e 3. Carrego. Só pus 3. Eu posso pô-la assim. E como eu sei que quando se chega ao final de uma peónia, olhamos e dizemos sempre, se eu tivesse mais uma, punha ali. Por isso, vou fazer mais 3. Escolhi as que me pareceram mais secas. E são mais 3. Eu já tinha posto 3. Aqui, 1, 2, 3. Agora no intervalo de 2. Esta parte de cima, que é que está fora da colher, já fica mais seca. Olhem, eu toco, onde ela ficar, ficou. Aí já não sou eu que as oriento. Em geral, quando nós tentamos acertar as coisas e colar tudo certinho, ficam assim muito uniformes e não têm grande graça. Aqui, como são elas que mandam, ficam mais bonitas. Estão a ver? Já está mais redondinha. Já tem as 6. Agora, vou ver se já tenho aqui as 4. Eu vou colar na mesma, porque ela não, como não encosta, não vai fazer diferença. Outra vez o triângulozinho aqui embaixo. E agora eu vou olhar de frente para ela. Eu aqui acho que falta uma neste sítio. Onde é que eu estou? Aqui. Encosto lá. Estão a ver que elas ficam arrebitadas, porque esta já está meio seca, portanto ela já não vai para baixo. Agora tenho que virar de perto para o ar. Aqui falta outra. Ela já está praticamente redondinha, mas vou pôr uma. Não, a câmera é ao contrário, vou sempre ao contrário. Aqui vou pôr uma. E já tinha a peónia toda redondinha. Esta não vai secar num copo assim para baixo. Porquê? Porque eu tenho que pôr sempre lá alguma coisa. Eu podia enchê-la de amido e realmente pôr no copo, mas eu não quero que fique nada encostado aqui. Isto aqui tem muita camada de água e tem este papel empapado. Ele demora muito tempo a secar esta parte de baixo. Se eu encostar ao copo com folha de alumínio ou com outra coisa, se puser papel ele vai colar, se fizer folha de alumínio ela vai colar à folha de alumínio. Então eu prefiro pô-la a secar de pernas para o ar, porque como estas estão secas, as primeiras, porque eu as fiz ontem, ela já não vai para baixo. E vou pegar na que está acabada. Estão a ver? Eu aqui, nesta flor, esta foi a que estava feita para vos mostrar, nesta flor eu ainda podia pôr mais pétalas, mesmo a cair aqui para baixo. Podia pôr uma ou duas, fazia de conta que estava na fase final da flor e podia pôr. O cálice, eu nunca o experimentei fazer. O cálice tem aquelas 3 pétalas, aquelas 3 sépalas compridas e depois as outras curtinhas. Confesso que nunca o fiz. E quando o fizer, eu vou imprimir o papel ou vou pintar realmente com o aerógrafo. Depois de a cortar, pinto com o aerógrafo, não aqui, como é lógico, senão ia estragar esta flor e iria ficar toda suja de verde por trás. Mas esta aqui não vai levar cálice. E tinha aqui a flor acabada. Já sabem que podem pôr os estames que gostarem. Os estames das peónias são compridinhos, mas como muitas vezes não temos esses compridinhos, dá a cabeça de martelo, e pintem-nos de amarelo mais escuro. Estes aqui, nós temos lá agora estes amarelos, são um amarelo bem forte, não preciso de os pintar, mas por exemplo se for cabeça de martelo já preciso de pintar de amarelo, porque eles são mesmo amarelo canário, são um amarelo bem forte. Então olha, o resto de boa tarde para todas vocês e até uma... Agora vou limpar o pó.